Então não adianta você fazer só o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Para você gostar do que você faz, você tem que ter satisfação. Para você ter satisfação, o básico é entender o propósito daquilo que você faz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver em outro horário, né? Bem-vindos a mais um Opencast. Hoje nós estamos aqui com uma ilustre presença e na sequência de explorar assuntos de tecnologia, inovação, buscando sempre temas relevantes, importantes para o nosso contexto. Hoje a gente traz aqui o João Bezerra, figura ilustre do ramo de tecnologia, com uma trajetória incrível, que traz para a gente ali uma gama de experiências inspiracionais e que está super engajado com temas importantíssimos, lidera de forma apaixonada a iniciativa de inclusão dentro do nosso mercado. E hoje está sendo muito importante, interessante para a gente, e tem uma expectativa muito grande da gente trocar muita coisa aqui, aprender. Provavelmente tem uma oportunidade aqui bem grande para a gente escutar aqui uma mente brilhante ali nessa trajetória, que construiu uma carreira ali em instituições bem interessantes, e eu gostaria de dar aqui espaço para ele contar um pouquinho dessa história. Se apresenta, João, fica à vontade, conta um pouquinho de quem é o João para a gente. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite aqui. É sempre legal bater um papo, né? Que a gente não tem nada combinado, né? Hoje eu falo que eu sou um aprendedor profissional, né? Mais uma brincadeira, né? Quando eu saí, eu fiquei 36 anos, trabalhei 36 anos num banco, né? Na área de tecnologia, mas envolvido muito nas áreas de negócio também. E, na realidade, em cada área que eu participava, às vezes eu era o que menos conhecia as coisas, mas eu na segunda área, eu era o que mais conhecia daquela coisa que eu conhecia pouco, porque na outra área as pessoas conheciam menos ainda. E aí você vai aprendendo, a cada pedacinho, colocando stacks de conhecimentos na tua vida. E eu diria que mesmo dentro do Itaú, eu passei 36 anos construindo stacks de conhecimento. Você pode ficar 10 anos no lugar e ter um ano de experiência. Ou você pode viver todas as experiências e construir mais experiências e fazer com que aquilo te impulsione mais, né? E dentro do banco eu passei por várias áreas de tecnologia, por várias áreas de negócio, então realmente é uma gama. Você consegue um banco com 100 mil pessoas, consegue ser um extrato da sociedade, e então você consegue entender um pouco daquilo que o país precisa, né? E depois que eu saí, vão fazer 5 anos, eu também acabei me envolvendo no mundo de startups, de fintechs, então fui no chão de fábrica, e quando você vai no chão de fábrica, você acaba tendo mais condição de tomar melhores decisões executivas também, e me envolvi em vários conselhos. Em cada momento dessa minha atividade, sempre é isso, esse é o buscar de mais um stack de conhecimento, sem desconsiderar os stacks anteriores, né? E buscar cada vez mais e poder compartilhar e aprender. Cada vez que você compartilha, você aprende, né? Não existe a mentoria onde você fica num palco, fala e outra pessoa só ouve. Se você não tiver uma troca, aquilo não foi uma mentoria. Então, acho que esse é um pouco o meu mindset, o espírito de vida dia a dia, né? Para construir o próximo, o futuro. Eu sempre falo que eu estou só começando. Que maravilha. Que legal, né? que legal. E hoje vocês faz parte de alguns conselhos, né? E como que é isso, o Bezerra? A ideia também de colaborar com toda a experiência que você teve com empresas que estão em fase de escala aí. Olha, eu não busquei ser um conselheiro de verdade, né? Na verdade, eu brinco, até outro dia escrevi um artigo sobre isso, que eu falei, eu sou mais um aconselhador do que um conselheiro. E isso acabou acontecendo naturalmente, né? Porque quando eu saí do banco, eu acabei mentorando muitas startups. Gradativamente comecei a aconselhar startups, acabei coordenando pools de investimento em fintechs, depois de um tempo, tudo meio que acontecendo e eu acabei entrando em alguns conselhos de projetos que, de alguma maneira, me faziam sentido para mim e me traziam mais valor, né? Então, de energia renovável, de monetização de dados, dentro da área de inclusão digital, e aí vai, né? E alguns até de algumas empresas mais num contexto corporativo. E acabou chegando alguns convites e eu, dependendo de quem estava sentado no conselho, dependendo de quem estava, com quem eu poderia aprender daquele conselho, do que eu poderia aprender daquela atividade, do protagonismo que eu poderia ter com o conselheiro, acabei, não digo nem sentando nessas cadeiras, mas passei a entrar naquele chão de fábrica daquelas empresas para ajudar
e não simplesmente participar das sessões de conselho. Então é sempre um abraçar e menos uma participar de um conselho, né? Entendi. E eu acho que é importante entender a dor, né? Principalmente a gente está com uma empresa, uma startup em fase de crescimento e ter uma pessoa ali no chão de fábrica para entender qual que é o problema. Às vezes no meu caso, às vezes eu fico muito imerso na operação, né? Dificilmente eu consigo olhar para outras coisas que não é a operação. E eu acho que é importante isso, a gente aprende no chão de fábrica, né? Eu acho que tem um problema do executivo de sucesso, hein? Que você o dia a dia acaba te aprisionando, sabe? Você fica cheio de coisas eu tô sempre cheio de coisas. Então você acaba deixando de ter tempo para duas coisas fundamentais para um executivo ser sustentável. O primeiro, ele esquece do chão de fábrica. Então eu não tenho tempo de ir lá no chão de fábrica, eu não tenho tempo de fazer um Gemba, de maneira genuína estar junto da operação e vendo o dia a dia. Porque você está lá no dia a dia, você vai tomar uma decisão executiva mais fácil. E é porque você não tem a disciplina, porque você está sempre preso na tua rotina, que não é uma rotina que é desnecessária, mas ela pode ser melhor ajustada. Então você tem que ter tempo para ir na operação. E você tem esse tempo. Se você parar e tiver aquele tempo, você vê que a disciplina gera melhores. Então, estar próximo do chão de fábrica é uma coisa que o executivo, ficar distante é um pecado que ele acaba cometendo por falta de tempo. O segundo é que o executivo acaba deixando de ver realmente a visão mais estratégica, porque o dia a dia operacional consome muito e ele está sempre focado no ano fiscal, no balanço fiscal, naquele momento. E ele deixa de discutir coisas como visão, missão, valores, que são coisas que têm que estar atreladas no dia a dia da operação. Então, acho que essas duas coisas que o executivo tem que estar, visão estratégica, chão de fábrica, né? Porque... É quase um paradoxo, né? Porque ou você se afasta demais de um ou de outro, né? Sabe o que acontece? Se você pegar do ponto de vista prático, o executivo, as metas do executivo estão focadas no ano fiscal. É verdade. Naquele bônus que ele vai receber no final do ano, sendo mais prático. Então, realmente essas metas, o balanço fiscal, pagam o salário, pagam o bônus. Mas a visão estratégica, a inovação, entender o chão de fábrica, pagam a previdência. É muito interessante. Assim, a gente já começa a entrar em alguns temas e a gente está aqui hoje, né? Nossa proposta hoje é explorar um pouco sobre inovação, tecnologia e liderança inclusiva, né? O João consegue, assim, trazer os insights dentro de cada fala, de cada resposta, ele coloca um pouquinho da pitada dos três, né? E uma coisa importante, eu até já pensei aqui algumas perguntas Estraguei que tudo aqui, né? A gente acabou estragando. Não. Imagina, você vai dando mais ideia de outras coisas para perguntar, né? Aí você fala de inovação, a gente falou sobre essa coisa do distanciamento, que realmente é um desafio. E eu sempre brinco, na semana passada a gente estava numa conversa, né? É natural que à medida que o empreendedor, a sua empresa aumenta, ele se afasta ali da operação, ele não vai conseguir saber, né, o nome de cada um e tudo mais. Esse afastamento é um pouco natural, mas tem essa questão de tá de fora. E aí quando a gente olha para essa coisa do resultado do dia a dia, para essa coisa do dia a dia por conta das metas do ano fiscal, a gente fica com uma sensação esquisita de também perder o que está acontecendo no entorno de mercado, porque as tendências estão aí, a inovação, como você colocou, está aí. Como que é esse desafio? A inovação é assim, a inovação acontece mais fora do que dentro. Então você tem que ter isso na cabeça. Sempre a inovação está fora. Então você tem que ter esse olhar de fora, olhando todo o ecossistema, seja o ecossistema de empresas, de universidades, de coworkings, etc. Então a inovação está fora, não está dentro. A inovação não se resolve naquela reunião toda segunda-feira às 10h30 e ao 12h30, quando acabou, inovamos, estamos inovados agora. Não existe, é nos corredores, na relação, é nos cliques que acontecem. E a inovação não é só inspiração, ela é transpiração. Então ela tem método. Então você tem que buscar método para fazer inovação. A inovação tem que ter framework. A inovação ela acontece quando ela está conectada ao PNL da empresa, em algum resultado da empresa. Então tem que ter um ciclo. Então a inovação tem que ter metodologia também. Tem que ter certamente olhar externo, porque quando a gente acha que vai desenvolver parcerias hoje, é um fator fundamental. Nesse mundo acelerado, é um fator fundamental para você trabalhar a inovação e fazer transformação, né? Porque o objetivo da inovação é transformar e trazer sucesso à empresa, né? Unir forças, né? Você tem que fazer inovação, você tem que trabalhar, porque o mundo nunca mais vai ser tão devagar quanto foi hoje.
Muito bom. Pô, que legal. E me diz uma coisa, quando a gente fala de inovação, eu percebo um determinado comportamento em algumas empresas, não vou dar spoiler, né, sobre o que eu vejo, dependendo se você tiver algo diferente, a gente une. Mas a gente está vivendo a época da inovação no sentido de tem uma área de inovação aqui dentro da empresa, tem uma área de inovação, tem um Labs, tem um Open Innovation aqui dentro, né, enfim. Quando você olha para a grande maioria desses movimentos, as organizações que têm essas áreas, como você vê a maneira que elas estão lidando com o tema inovação? Eu acho que tudo que você falou, tudo faz sentido, mas infelizmente essas discussões não são... Hoje a gente gosta muito de respostas muito simples, né? 0 ou 1, né? Não existe a bala de prata, não existe a resposta completa e a resposta é sempre ambígua. Então, você tem que ter vários fatores para trabalhar a inovação. Começa por algumas iniciativas como essa, mas não adianta você, vou inovar, vou investir numa startup. A gente faz errado. Vou inovar e vou contratar pessoas diferentes. A gente faz errado. Tem que ser tudo isso meio conectado. Então, a inovação tem que ter um método por trás para que você possa entender por que você está fazendo aquilo. Você criar um lab pode fazer parte. Você criar um corporate venture cap pode fazer parte, mas você tem que entender qual é o meu objetivo de inovação aqui. Uhum. Por que eu estou fazendo isso e o que eu quero disso no futuro. E tem que estar atrelado ao PNL. E não existe, você falou, puxando um pouco o nosso papo original, não existe inovação se você não tem uma liderança inclusiva. Você colocar um monte de gente igual numa sala, não vai sair inovação, vai sair alguma coisa igual, ou para um grupo específico de pessoas. Tá todo mundo no mesmo pensamento, no mesmo... Então, sim, essa é uma das coisas que a gente está comentando, mas a inovação não vem sozinha, não vem simplesmente com glamour ou com fancy, né? E ela morre, não é sustentável se você não colocar isso dentro de um ciclo virtuoso, né? Muitas vezes eu me pergunto, eu acho que é perfeitamente coerente e convergente mesmo com o que eu tenho em mente, e até me pergunto muitas vezes, né? Contrata-se pessoas para trabalhar com inovação. E eu me pergunto, onde estão os comitês de inovação dentro das empresas, sabe? Uma pessoa de cada área. Porque eu, na minha área de formação, sou muito interessada no que vem acontecendo de novo, vou atrás de assuntos. Você é a mesma coisa, não tenho dúvida, né, João, que você busca o tempo inteiro insights e olha como o mundo está. Então, onde foram parar os comitês de inovação? Eu acho que os comitês de inovação podem estar muitas vezes dentro de um comitê de produto, podem estar muitas vezes dentro de um comitê. Acho que a inovação não precisa ter um comitê. Mas um conceito. Na verdade, a inovação tem que estar no mindset da empresa. Por isso tem que ser um trabalho que você vai desde o chão de fábrica até o conselho. Isso. Porque geralmente as iniciativas de inovação são mortas pelos conselhos. Porque eles chegam lá de uma maneira sem conexão com o resultado da empresa. E um conselho está preocupado com a sustentabilidade da empresa. Essa empresa tem que sobreviver mais 10, 15, 20 anos. Se a inovação estiver conversando com isso, ela funciona e você cria o círculo virtuoso. Se ela não conversar com a sustentabilidade da empresa e sim com objetivos individuais dos inovadores, entre aspas, se as pessoas estão focadas naquele tema, isso não acontece. Então, essas coisas têm que conversar. E tem que ter consenso, tem que ter um passo para trás, 2 para frente. Então, não tem uma receita. Tá? E não precisa do comitê de inovação, de verdade. É lógico, quando você tiver um fórum onde você discute inovação, que na verdade você discute um produto novo, discute tecnologia, discute novos negócios, com mindset de inovação, de trazer perspectivas diferentes, de abraçar a mudança, isso vai fazer a diferença, e sem dúvida, faz a diferença em qualquer empresa. Isso, você falou um pouco da questão de startups, scale-up e corporações, é o grande dilema quando a empresa cresce. Quando você tem uma startup, a startup por si só, ela vem trazendo um diferencial, vem transformar a sociedade, transformar o mundo e traz algo muito diferente de maneira ousada, com algum risco, e faz a diferença. Quando ela começa a crescer, ela vira uma scale-up, ela começa no segundo momento, onde ela tem que estar preocupada com o PNL. Ela tem que dar resultado, senão ela não vai ser sustentável sem investimentos. Então ela tem que começar a andar pelas próprias pernas para os próximos projetos. E aí começa o primeiro dilema, como é que eu mantenho minha ousadia com a busca de resultados? Quando ela cresce e vira uma corporação, ela precisa de governança corporativa. Porque ela vai, em algum momento, se ela quer entrar numa B3 ou na Nasdaq, ou seguir investimentos maiores, ela tem que ter um nível de corporação, de procedimentos, de políticas que permitam que ela seja sustentável para vir investimentos maiores. E aí começa aquele dilema, como é que eu tenho governança corporativa, como é que eu trabalho para buscar PNL, mas como é que eu consigo ter
aquele espírito de inovação, de mindset da startup. Então, esse na verdade, se você não criar metodologia, no nível da corporação você não tem inovação. Na startup, é tudo ali, está no modelo de sobrevivência, mas com investimento você está buscando toda aquela vontade, aquela inspiração de fazer mudanças, trazendo algo que uma grande corporação às vezes não quer começar pequenininho. Sim. Quando aquilo escala, você tem que fazer aquilo sustentável do ponto de vista financeiro. E quando você cresce como corporação, você tem que ter governança para tomar conta daquela ideia que nasceu pequenininha. Então, a inovação é um dilema hoje na empresa mesmo, porque quando você esteja no nível corporativo, você que tem que estar preocupado em manter a empresa perante o mercado. Às vezes então, no mote é justamente estar nisso. Por isso que eu falo que não é simples, não tem uma receita de uma bala de prata para isso, né? Excelente. Pô, eu queria puxar um tema que eu acho que depois a gente acaba... É um tema bem pertinente, inclusive para mim, é a questão de liderança, mas eu queria entender, nesse tempo, 36 anos de Itaú, é mais que eu tenho de idade, né? Sendo bem sincero. Eu sou jovem há mais tempo. Bem mais tempo. Entendeu? Eu sou jovem há mais tempo que você. E hoje a gente tem uma geração mais imediatista, às vezes você quer virar um sênior do dia para a noite. E no seu exemplo, como que mantém a motivação, o entusiasmo, né, ao longo de 36 anos, ainda mais dentro de uma empresa, né? Como que você fez para cada vez mais ter esse fôlego de protagonismo também, né? Você achou a palavra. Primeiro, eu acho que a palavra é protagonismo. Você tem que buscar o protagonismo. Então, não adianta você fazer só o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Para você gostar do que você faz, você tem que ter satisfação. Para você ter satisfação, o básico é entender o propósito daquilo que você faz. Na hora que você entender o propósito, e você está amarrado com aquele propósito, você vai fazer e vai fazer com prazer. Mesmo que aquilo te traga alguma dor. Quando você malha, é uma delícia malhar. Não é uma delícia malhar. Não. Você malha porque você sabe que, né, tem pessoas que adoram. Acorda de manhã, eu vou malhar, eu não sou desse tipo. Eu faço porque eu sei que eu preciso. Na hora que você entende o propósito, você faz. Você sua, você sofre. Mas você tem que malhar todos os dias para ter resultados lá na frente. Então, um pouco isso. Primeiro ponto é esse, o protagonismo, e você gostar do que você faz, que naturalmente você vai acabar fazendo o que você gosta. Acho que esse é um primeiro ponto. Mas, muitas vezes, quando você fala o dilema de estar dentro de uma empresa, né, se você... E muitas vezes a resposta está dentro de casa, na mesma empresa, em 30 anos com isso. Você tem que olhar... Se você quer sair para outro lugar, fazer outro desafio, tem que brilhar teus olhos. Como é que brilha teus olhos? Primeiro, pode ser brilhando nos olhos, você ganhando 5 vezes mais. Isso por si só pode ser um fato. Eu vou trabalhar lá, vou ganhar 5 vezes mais, fico 3 anos, saio e vou comprar meu apartamento. Pode brilhar os olhos, isso mesmo que você sofra naquela empresa. Pode brilhar os olhos se você for trabalhar com uma empresa que o projeto te inspira. Você vai trabalhar numa empresa que os líderes te inspiram. Você vai trabalhar numa empresa que o ambiente é super legal e te inspira também. Ou você vai trabalhar numa empresa onde você vai ser mais protagonista de um projeto. Estou comentando alguns exemplos, né? Então, muitas vezes, você não se faz essa pergunta se você pode ter isso dentro de casa, onde você está. E, geralmente, muitas vezes, a nossa resposta é impulsiva, porque eu não fui promovido para sênior. Putz, de repente está quase para ser. Mas você não se percebeu isso, você não conversou com ninguém, você não fez as perguntas para você mesmo, né? Mas eu diria, primeiro é buscar protagonismo e gostar do que você faz, buscar o propósito. E, por outro lado, se fazer essas perguntas. Se você falar, putz, eu tenho na outra oportunidade, algo que eu não consigo aqui, pronto, a resposta está dada. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente simplesmente usa um dos elementos, eu briguei com meu chefe, estou ganhando pouco, e de repente você toma uma decisão impulsiva. Então, eu digo que jovem, eu diria isso acontece para jovens há mais tempo como eu também, de repente, numa situação onde você fica frustrado, você toma uma decisão errada, né? Então, eu acho que você tem que buscar, de novo, não tem resposta simples, né? É verdade. Veja que eu achei muito interessante como você abordou o protagonismo, né? Porque quando a gente, até o tema, né? A palavra protagonismo, a gente fala sobre você puxar alguma coisa, sobre você liderar algo externo a você. A gente está falando aqui sobre você protagonizar a sua própria carreira, sobre você decidir. Eu sempre devolvo uma pergunta para... Já entrevistei muita gente na vida e
assim, tem uma hora ali que me deixa incomodada numa entrevista, é quando a pessoa pergunta se a empresa tem plano de carreira. Aí eu pergunto, qual é o seu plano de carreira? E o que você enxerga hoje, né? Você acha que essa coisa mudou quando a gente fala de plano de carreira e a gente está falando de liderança? Você teve uma carreira, né, ao longo disso. Como que você encaixa ali a sua visão de plano de carreira dentro dessa sua trajetória de 36 anos? Olha, a empresa, lógico, a empresa não precisa ter um plano de carreira, tem um plano de tratar as pessoas, né? De como é que você forma as pessoas, como é que você dá oportunidade, como é que você trata de maneira igual e com equidade as pessoas para ela crescer. Por outro lado, você tem que ter a ideia. Primeiro, acho que volta de novo, você está fazendo algo que você tem vontade, tem tesão, tem satisfação. Né? Então, o primeiro lugar é você ter essa sensação do que você está fazendo. É você ter a possibilidade de chegar, de repente, para o teu par, para o teu chefe, para o teu gestor e falar, gente, eu estou aqui. O que mais tem para mim aqui? Como é que eu consigo ser mais aqui dentro? Se eu disser para você que eu fiz um plano de carreira executando exatamente o que eu vou fazer hoje, eu diria que não é verdade, tá? Mas eu sempre pensei um pouco assim, eu penso hoje ainda assim. Você tem que pensar tentar olhar o futuro, tentar ver o presente olhando lá do futuro. E pensar assim, ter uma noção, dizer o que eu acho, o que eu me imagino daqui a 10 anos. Onde eu imagino que eu vou estar daqui a 10 anos. O que eu gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? E você mira para lá. Mirou para lá, e 10 anos é um alvo móvel, né? Porque você nunca... Lógico que você não vai acertar. Você feito os 10 anos, você vai lá e fala, deixa eu fazer um plano estratégico para os próximos 3 anos. E se você planeja os próximos 3 anos, que pode ser errado também, que o mundo hoje está em constante evolução. E você executa o teu plano deste ano aqui. Este ano eu vou executar isso que está dentro da minha meta dos 3 anos. E a cada 6 meses você revê se está naquele caminho ou não, e vê se a mira mudou, se o alvo mudou dos 10 anos, mudou para cá ou para lá. E você vai se transformando. É importante você ter, mas não use isso como um plano de metas. Eu tenho em 2027, eu tenho que vou comprar meu apartamento. Dia 28 eu vou ter o neném. Assim, do lado pessoal, eu vou fazer esse MBA. Você pode fazer, mas é a referência. Não escreva em pedra, porque de repente quando você não vai estar mais guiado pelo que você quer, mas porque você simplesmente escreveu. Aquilo é teu guia, tua referência. Acho que é super importante as pessoas terem essa visão do que eu quero em 10 anos, para de repente construir os próximos 3 e viver bem, executar bem esse 1 ano que você vai estar construindo a tua carreira. Né? Muito bom. Muito bom. E plano de carreira, como a Carol falou, né? Eu acho que as pessoas elas precisam entender aonde quer chegar, mas eu acho que a liderança empática também ela ajuda muito a direcionar principalmente as pessoas que sequer conseguem ver ali há 10 anos, até mesmo num curto período, há 2 anos, né? Eu saí de Diadema, morei na periferia, né? Então eu sempre falo que a liderança empática ajudou eu a estar aqui, né? Então é importante, né? Esse tema é bem pertinente, a liderança inclusiva, porque eu acho que entendendo a necessidade, particularidade de cada um, você pode sim, não vai ser responsável por um plano de carreira, porque às vezes demora 36 anos, né, a carreira de uma pessoa. Você não pode ser responsável por 36 anos da carreira, mas você pode ser sim um degrau para aquela pessoa subir sim, claro, a escada dela, né? Claro, faz toda a diferença. Não só pessoas, como as empresas, corporações, em geral, né? Se você pegar... Mesmo quando você fala em conselhos, os conselhos adoram falar de ESG, né? Porque o nome está na moda, né? É verdade. E quando a gente fala de ESG, de maneira simples, ele significa que as empresas têm que trabalhar para um mundo mais igual e um planeta mais sustentável. Sustentável não é só do ponto de vista do verde, sustentável de empresas sustentáveis que crescem, etc. Então, quando a gente fala de ESG, é um mundo mais igual e um planeta mais sustentável. Não existe... um ESG sem liderança inclusiva. Só que esse é um tema menos falado nas empresas, liderança inclusiva. Se fala com um pouco mais de dificuldade, porque sempre vem para o assunto inclusão e diversidade. Quando se fala em inclusão e diversidade, vem para um lado de ativismo. Você lembra de ONG. Assim, todo mundo olha, o que eu tenho a ver com isso? Exato. Ou seja, em casa eu pratico, aqui na empresa, o que eu tenho a ver com isso? Que é o maior problema nas empresas, quando a gente fala de inclusão e diversidade, é para gerenciamento e entender o que eu tenho a ver com isso aqui. Então, minha meta, o que eu vou fazer com isso? Então, esse é um tema que não existe um mundo mais igual,
um mundo mais sustentável sem ter liderança inclusiva. Veja, os países, se você pegar países mais recentes que conseguiram passar de subdesenvolvidos para países desenvolvidos, pegar exemplos, se a gente pegar exemplos asiáticos como Coreia, mesmo a China, hein, que a gente critica, olha de uma maneira mais certo viés, né? São países que eles tiveram como motor de longo prazo a mudança tecnológica, a destruição criativa e a força impulsionadora da inovação, que a gente acabou de falar. São os três motores de longo prazo. E uma capacidade principal que um país tem para sair de um lado subdesenvolvido para o lado desenvolvido é melhorar a produtividade. E quando a gente olha de produtividade, é incrível porque você tem as visões extremas péssimas, o capitalismo antiquado e o socialismo antiquado. Os dois lados antiquados que ficam falando assim, a produtividade não tem a ver com você ficar fazendo a opressão das pessoas, como fala o socialismo antiquado. E também não é o capitalismo antiquado de ficar ali também pegando as pessoas e trazendo só para o stakeholder, né? Só para o stockholder, só para o acionista. Mas tem que ser para a comunidade. Então, a produtividade é algo que é fundamental para o país. Mas quando se fala produtividade, o pessoal sempre lembra de exploração das pessoas trabalhando mais. Não é isso. A produtividade vem de outras coisas. A produtividade vem de evolução tecnológica, vem de tecnologia, vem de transformação. E ela, por incrível que pareça, a produtividade, o valor básico, começa muito antes, que é quando você dá educação de qualidade para todos na partida. Quando você consegue dar equidade na partida, ou seja, tirar as diferenças. Se você der educação na partida igual para todos, essa geração inteira vai crescer e isso vai trazer mais produtividade, naturalmente, porque a evolução tecnológica vem das pessoas. Então, esse lado da liderança inclusiva é importantíssimo e é uma visão de longo prazo. São coisas que se resolvem em gerações. Então, esse é um tema tão importante e que ele é visto de maneira muito míope e de curtíssimo prazo. Sim. Até porque, até o reconhecer que é um problema de gerações, né? Justamente por ser de gerações, tem que ser tratado agora, aqui e agora, para que a gente tenha esse efeito lá na frente. E questão de subir esse patamar de diversidade, porque está muito na moda falar de diversidade em todos os setores, mas liderança inclusiva tem que ser trazido assim, com cuidado e com ênfase. Liderança inclusiva. Quais são os desafios ao longo da sua trajetória, nessa ideia toda de defender? O que você enfrentou de desafio para trazer a ideia, implementar a ideia e como se desdobrou? Quais foram os impactos? Bom, eu nem posso falar muito, né? Porque quando eu trabalhei no Intel, a gente não tinha essa dificuldade de trazer internamente como corporação. Acho que a dificuldade éramos nós mesmos. De a gente conseguir se disciplinar para esse tema, ter 2, 3 horas semanais para discutir esse assunto, entender que isso é importante. Acho que o principal é a inclusão comportamental. A primeira é a inclusão comportamental, porque é você ter um mantra de fazer as pessoas falarem sobre o assunto, entenderem que é importante, tocar as pessoas, fazer mais conversas, eventos, etc., mas de maneira muito prática, mostrando por que eu preciso disso aqui dentro. E a inclusão estrutural, geralmente são as políticas, isso já numa empresa consciente você já tem. Mas, na verdade, na gerência média isso faz pouquíssima diferença. Então, se você pegar 3 coisas fundamentais, a inclusão comportamental, que é falar do assunto todos os dias, que o viés não deixa. A inclusão estrutural, que as políticas, os procedimentos vão mostrar que todos são iguais e têm os mesmos direitos. E a gente começar a fazer mais design inclusivo. Design inclusivo é assim, você vai fazer uma calçada e se você pensar numa calçada para um cadeirante, você pensou numa calçada para uma gestante com um bebê, ou para uma bicicleta. Quando você pensa, por exemplo, você vai num bar e você lembra ou num estádio, lembra de colocar, tem uma TV ligada, uma legenda para surdos, por exemplo, você fez uma legenda para nós que não escutamos por causa do barulho. Então, quando você abraça a exceção, você abraça a todos. Então, o final da questão é o design inclusivo. Você tem que ter inclusão comportamental, inclusão estrutural e design inclusivo. Isso aí já é a parte final, né? São aqui dicas para você, as coisas importantes para você ter dentro de uma empresa, né?
Nossa, que coisa ímpar. Acho que isso converge para uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Se você tiver algum complemento, fica à vontade. A gente está falando muito nesse contexto de inclusão no cenário organizacional. Eu sempre me deparo e discuto isso em cada roda de conversa sobre inclusão e diversidade. Eu pergunto: empresas que estão começando agora estão criando, construindo a sua marca no mercado e não tem tantas condições de lançar mão desses recursos de vagas afirmativas, priorizar ali a contratação para já criar essa diversidade, porque muitas vezes a empresa está lutando para sobreviver, né? E muitas vezes a empresa ela precisa atender um gap que o seu cliente não atende, então ela precisa ter muito mais celeridade em todos os processos. Como você encara de forma prática esse posicionamento que passa a ser uma dificuldade para as pequenas empresas? Eu vou dizer que nos pequenas ou grandes, que as grandes usam essa mesma colocação, que nem sempre é uma verdade. A gente parte do princípio que não existe competência. Eu diria que existe a incompetência das empresas de contratarem gente competente, de todos os níveis. Porque começa assim, a empresa tem que pensar o seguinte, essa questão de contratação. A empresa tem que ser um espelho da sociedade. A empresa tem que trabalhar a sociedade. Então, se ela não... Eu repeti outro dia isso no outro papo desse. Se a tua empresa não tem 50% de negros, ela não está espelhando 56% de negros, pretos ou pardos, ela não está espelhando a sociedade. Se não tem 51% de mulheres, não está espelhando a sociedade. Se não tem 10% de pessoas com deficiência, não está espelhando a sociedade. Se não tem 10% de LGBTs, não está espelhando a sociedade. Você não precisa expor ninguém. Mas isso é um fato. E por que você tem que ter? Porque para você vender, você tem que espelhar a sociedade, senão você vai vender só para um pedacinho da sociedade. O que a gente faz com isso, dizer que a gente não tem condição, a gente não consegue, a gente está continuando a criar só a Suíça do Brasil aqui dentro. Só a Suíça do Brasil fica empregado com empregos de alto nível. Quando a gente deveria ter todos, porque senão a gente não vai crescer, a gente não vai abranger o país. O Brasil é um país rico, que é desigual. Ou seja, esse é um ponto importante. Então, eu acho que as empresas são incompetentes para contratar. E muitas vezes, aí esse é um outro ponto, porque a liderança inclusiva não é só diversidade. Ou seja, são 5 pontos. Tá? Primeiro é diversidade, que é você tem que ter, uma empresa, é importante que ela tenha a competência de trazer um mix de pessoas que represente a sociedade. Por quê? Para você servir melhor a sociedade. Você tem que se perguntar, quem está faltando aqui? E aí você faz o processo. Segundo, você trouxe, muitas vezes as empresas fazem só para dizer que eu fiz. E no final dá errado. Aí vem aquele, sempre o do contra e fala, tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo? Não falei que eu tinha que contratar brancos porque os negros não estão bem mais preparados? Eu preciso de gente competente no meu call center? Que é um absurdo ouvir essas coisas, que isso é verdade, tá? Eu discuto com amigos por causa disso. E, na verdade, a empresa tem que ter a inclusão. A inclusão é você acolher. É você ter as pessoas dentro de casa. É você conseguir fazer com que elas cheguem e se sintam em casa. Você ter um ambiente que realmente acolha. Isso é inclusão. Uma coisa é você trazer a diversidade. A terceira é a igualdade, que tem a ver com a inclusão estrutural. A igualdade está escrito. Todos são iguais. Todos têm os mesmos direitos. Todos vão ter o mesmo plano de saúde. Por mais absurdo que seja, há 100 anos, 50 anos atrás era assim. Para algumas classes não tinha. Para as mulheres não tinha. A mulher não podia ir para a faculdade. Até 1949, 50. Então, o marido tinha que dar um atestado para a mulher e quando começou, poder trabalhar. Tinha uma restrição absurda, assim, do que podia estudar, do que podia Isso era o Brasil, tá? 1950, 60, o marido tinha que dizer, olha, você pode trabalhar, eu vou deixar. CPF, né? Lembra, antigamente CPF, as mulheres não tinham CPF. Então, isso é igualdade, é importante. Parece absurdo, mas igualdade é importante. Então, tá escrito que isso. Agora, a outro lado é equidade. Equidade é você saber que nem todos saíram do mesmo ponto de partida. É dar as condições. Tá? Né? Então, nem todos saíram. Então, a empresa tem que entender que você vai dar igualdade, mas você vai dar condições de todos serem bem-sucedidos. Com isso, talvez você tenha que dar formação adicional para alguns segmentos que não conseguem. Aí eu acho que empresas que estão começando nem sempre conseguem. Você tem razão, a startup, a gente sempre fala, até do lado de tecnologia, a startup tem que usar agilidade, ser ágil. Não usa ágil, ágil, a tecnologia ágil não é simples.
A startup ela é go horse. Ela faz de qualquer jeito, depois... Eu conheço um monte, que depois que cresce tem que consertar todo o ambiente, aqueles sistemas monolíticos iguaizinhos de um grande banco. Tá? E o quinto ponto é a transformação. Ou seja, então assim, a liderança inclusiva ela tem 5 pilares. Diversidade, inclusão, igualdade, equidade e transformação. Transformação é assim, realmente você chegar num ponto que você muda o status quo. Você tem que combater, né? Então, acho que essas são as coisas... Então, muitas vezes, quando a gente fala, voltando para o teu ponto aí de contratação, eu vejo as empresas, algumas trabalham muito bem, mas, nossa, nós estamos dificuldades de encontrar gente assim. Gente, a gente não é competente em encontrar, a gente tem que buscar e tem que fazer, porque senão eu não estou representando o mercado que eu quero atingir. É sempre isso, é um lado, uma questão da empresa sobreviver no futuro. Isso vale para negros, para mulheres, e aí fala, pô, mas os brancos também não são, sabe? A questão é que onde você tem distorção histórica, são nesses pontos, e a gente tem que falar de maneira muito provocativa. O gap está nesse ponto. Como os idosos. Se você pegar idosos, eu falo jovens há mais tempo, gente, hoje 65 mais no Brasil são 10% da população. Então, daqui a 2050, 30% da população vai ser 60 a mais. Você não pode tratar esta população como um problema, tem que tratar como solução. Então a gente tem que olhar de uma maneira, como é que eu incluo? Eu vejo um mundo, se um mundo bem sucedido é um mundo, daqui a 10, 15 anos, que os avós e netos vão estar trabalhando juntos na mesma sala e todos no seu auge. Entendeu? Porque você tem a visão sempre assim que o idoso, ele tem que aposentar. 60 anos ele vai aposentar. Sabe o que é aposentar? De onde vem? É ir para os aposentos. Para descansar e morrer, né? Quando você fala assim... esse é o tipo de ponto que você pode fazer dentro de uma empresa, provocar mais. Então, você tem que aproveitar, logicamente, que você tem que ter ciclos, as pessoas têm que ter sabáticos, né, para uma próxima etapa, porque vai ser impossível. Se vocês vão querer viver 90, 100, 110 anos, vocês vão ter que ter várias vidas profissionais. Entendeu? Não existe mais a vida tradicional dos nossos avós. Vamos trocar o aposentar pelo aproveitar. Então, assim, eu acho que você tem que, logicamente, que a gente vai ter que reciclar esses termos. E eu vou dizer para você, eu participo de algumas empresas em conselhos, que a gente tem buscado profissionais 60 a mais que saíram de empresas de renome e chegam lá acelerados e que fazem a coisa rodar, trabalhando junto com jovens e fazem uma diferença enorme. Para empresas, muitas empresas, corporações, perdem memória institucional, pondo para fora pessoas de 55 a 60 anos. Esses caras são para empresas. E olha, empresas que faturam de 100 milhões a 500 milhões estão contratando esses jovens de 60 anos para se juntar às suas equipes, e eles chegam acelerados, trazendo várias práticas que aceleram muito essas empresas. Então existe uma oportunidade enorme, lógico que você tem que ter política pública para isso, tem que ter política social e tem que ter políticas privadas. Porque isso não é uma questão do certo a fazer, é uma questão do mais inteligente a fazer. Mais inteligente para todo mundo, né? E como você acha que, em termos de tecnologia e inovação, de que forma essas duas frentes, essas duas nuances trazem benefícios? De que forma elas, né, impulsionam a inclusão, a liderança inclusiva dentro das empresas? Quais são as contribuições diretas, digamos assim? Bom, a tecnologia ela traz contribuição em todos os níveis, né? Eu acho que ela traz simplesmente na inclusão muita, né? Porque eu vou dar um exemplo mesmo no Itaú, a gente trabalhava muito com acessibilidade digital para os cegos. Ou seja, você entra num site de aplicativo, o cego também tem que entrar, ele também tem suas aplicações. E o cego não é só o cara que é deficiente visual de nascença, às vezes é o idoso que perdeu uma visão, alguém que teve um acidente, alguém que tem uma dificuldade, o daltônico, né? Então você tem que desenvolver aqui técnicas para que qualquer um acesse aquele aplicativo. Ele tem que ser disponível para todos. E isso a gente também não tinha, 10, 15 anos atrás a gente não tinha isso, a gente não tratava isso. A gente estava perdendo o segmento da população, que quem abraçava, pegava aquele segmento que consome, que investe, que transfere. Então, no caso nosso do banco, a gente na minha área lá no banco, eu devia ter uns 100 PCDs. Caraca. De diversos, eu tinha 2.000 pessoas na época, e uma parte estava trabalhando com acessibilidade digital, a gente tinha vários deficientes visuais que trabalhavam conosco para desenvolver a acessibilidade digital.
Então, quando a gente desenvolveu um produto, no primeiro minuto, o deficiente visual estava junto, para ver se aquele produto estava incluído a feature porque o deficiente visual ele escuta, né, o aplicativo. Então, se você pensar 10 anos atrás, 15 anos, quando os bancos começaram a fazer os mobile bankings, e você tinha lá a sua senha 1357, 89, o deficiente visual ele escuta, né? Ele escutava assim, olha, clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Ele não conseguia usar, ele tinha que usar o computador. Por quê? Porque nós éramos cegos, e não fazia aquilo. E você sabe que é uma brincadeira, tem esse colega vai se identificar, mas numa das plenárias que a gente fez, como é que a gente pode fazer de bom esse ano aqui, um dos nossos colegas lá, que era deficiente visual, falou assim, putz, meu sonho era poder usar os aplicativos que eu desenvolvo aqui. Aí, essa provocação, eu falo, puxa, a gente não pode. Aí é uma reação que você tem que ter, e muitas vezes você faz porque você não sabe, né? Voltando para a liderança inclusiva, o problema nosso hoje é o viés, não é o preconceito em si. Preconceito é assim, é dizer assim, a mulher é mais incompetente que o homem, isso é um preconceito. Agora, o viés é dizer assim, não, mulheres não boas enfermeiras. Porque é o viés que você tem futebol de mulher. Entendeu? Que nem dá pra falar mais, né? Que a mulher tá jogando melhor que o homem hoje. Daqui a pouco é o contrário, né? Mas é o viés, porque o viés é algo que você toma uma decisão em função de uma experiência passada, ou de algo que você nem participou. Isso é o viés. Então, o viés é a pior coisa que existe. É uma influência externa, né? É a não consciência também, né? E aí, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de liderança inclusiva, é trabalhar viés. Porque o viés, ele acaba... O viés é assim, o branco vale mais que o negro, o homem é mais inteligente que a mulher, o magro, é melhor contratar um magro do que contratar um gordo. São pequenas coisas que estão enviesadas na nossa cabeça. E se você matar o viés, o primeiro ponto é admitir. Porque o primeiro ponto é que a gente tem um viés inconsciente. Sim. Primeiro ponto é você eu tenho que passar esse viés, tem que ser consciente. É que nem em casa, minha filha fala assim, ela tem 18 anos, mas desde pequena, fala assim, pai, piada sem graça. Isso aí você fala, putz, é verdade, né? Porque é o viés que eu fui criado assim. Meu mérito é ir me transformando com o tempo, me policiando e tentando melhorar, sabendo que acabou a fase das brincadeiras sem graça, brincadeiras à parte, das piadas sem graça. Então, assim, primeiro você tem que ter o viés inconsciente, você tem que admitir que tem. É difícil, tá? Ah, não, mas eu não eu não tenho esse problema. Imagina, eu não tenho esse problema com ninguém. Eu sou a favor do ser humano. Quem é a favor do ser humano não está entendendo que aquele colega asiático, ele, além de ser um ser humano, ele é asiático. Que ele teve uma cultura que é diferente da sua, que ele passou por um bullying que você não passou. É você desconsiderar isso. Então, primeiro você tem que passar do viés inconsciente para o viés consciente. Passou do viés consciente, você vai a algo, tem um livro que chama Inclusifique, que eu acho até interessante que ele fala isso, que é inclusificação consciente. Você sai do viés inconsciente para o viés consciente, eu admito, e começa a incluir, às vezes forçadamente, né? É que nem malhar, né? Você tem que malhar muito para ganhar músculos. Aceitar a diversidade é assim, até que você passa a ter a inclusificação inconsciente. Naturalmente, você não conta mais piada sem graça, naturalmente você para de fazer... pontos como hoje os nossos adolescentes, boa parte já nasce, já começa assim, cresce assim, já não sente nenhuma satisfação em determinadas graças, né? Então, eu acho inclusive que tem uma resistência. Eu gosto muito de falar sobre essa coisa, sobre o efeito do viés, me interessa muito pelo comportamento e decisões, né, humanas em cima dessas coisas. E viés é um assunto que dá vários desdobramentos, dá outro podcast. E muitas vezes, eu acho que a nossa cultura, quando a gente fala, a sua opinião está enviesada, a sua afirmação está enviesada, vê como uma ofensa. Não, exato. O viés está ali. O processo de se tornar consciente é você decidir sabendo que tem um viés. É inclusive você usar o viés para decidir. Você falou um negócio super importante, né? Que é isso mesmo. Se você falar que você está com viés, a pessoa está me chamando de preconceituoso. O preconceito realmente é muito ruim. Preconceito é algo que a gente tem que tirar porque tem distorções históricas que a gente carrega. E o viés vem das distorções, porque a gente foi criado assim. E a gente tem que admitir o viés e... Putz, é mesmo, né? Que besteira, hein?
Isso acontece muito naturalmente, ou seja, você vai num local e de repente você vê lá a Carol e eu falo, Carol, você está junto do bar, eu falo, Carol, você me serve, por favor, essa água aqui, porque você é mulher. Entendeu? Isso pode acontecer com negro, pode ser qualquer um. Mas porque, de repente, você tá... Eu lembro, uma vez, meu filho no meio era pequeno, aí chegou um amiguinho dele em casa, e eu tinha acabado de chegar do banco também, por 10, 15 anos atrás, eu tava de paletó e gravata, né? Ainda usava isso na época. E fui pegá-lo na portaria, que ele veio visitar meu filho, peguei, ele virou, entrou, e o rapaz do prédio atendeu, o menino entrou, daqui a pouco ele virou pro meu filho e falou assim, seu pai é segurança? Porque eu tava vestido de terno e gravata. É um viés também, só um viés inocente, infantil. Mas isso é um viés. Agora você tem que admitir, porque senão você pode ferir pessoas, você pode fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, e isso vai... Você tem que admitir. Eu fui lá, cheguei e pedi pra Carol, não, eu não sou atendente. Falei, putz, você tem que falar assim, nossa, que ruim, desculpa, foi mal. Sim. Pensei mal. Não é assim, a reação geralmente é, nossa, não, você tenta se desculpar. Você não tem que se desculpar, você tem que falar, puxa, que besteira eu fiz. Então começa com nós mesmos, né? Exato. E até uma coisa, esse ponto que você colocou, acho que antes de vir para cá, ontem eu fiz um stalker ali nas redes sociais, no LinkedIn, falei, putz, o João, imagina, veio de banco, né? Banco é super tradicional, e eu vou colocar uma camisa, tem que cobrir minhas tatuagens. É um viés, né? Você se apresentar talvez para um executivo e você ter que cobrir, né, as tatuagens para... Às vezes você tem uma consciência de que eu vou ser mal visto porque eu tenho uma tatuagem e tá aparente. É verdade. Eu trabalhei em banco, trabalhei em ambientes mais tradicionais e você tinha que se portar como um executivo. Não, eu tenho uma tatuagem, né? Pequenininha aqui. Uma tatuagem chinesa significa família. É só essa que eu tenho, né? E minha família inteira tem agora. Todos meus filhos, eles queriam que eu fizesse tatuagem, né? Porque todos eles têm. E eu falava, não vou fazer. Então, mas por que não? Porque sua avó não deixa. Eu respeito sua avó, só quando eu for maior de idade. Aí quando eu fiz 60 anos, primeiro mês você vai ter que fazer uma tatuagem. Agora você não tem mais que dar satisfação pra vovó. Excelente. Aí eu fiz uma tatuagem de família e eles fizeram também. Mas é interessante, tem uma história super engraçada. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Will, né? Se ele estiver escutando, ele vai... O Will, muitos anos atrás, ele era um funcionário super fortinho, todo malhado e tal, e ele ia com a camisa sempre fechada aqui. Não usava gravata, não precisava na época, ele ia sempre assim fechado. E aí um dia ele me adicionou no Instagram, no Facebook, e eu vi lá ele na praia todo tatuado, nem eu sabia. Ele tinha tatuagem assim no braço inteiro. Eu falei, pô, Will, por que você não... não, porque eu não gosto de me expor, tal, né? Não gosto. E falava exatamente isso que você falou, né? Não gosto de me expor, então ia com a camisa até a ponta do braço fechado. Aí um dia eu encontro com ele, depois de uns anos, ele aparece no banco com a camisa até aqui e o cabelo pintado de branco. Ele falou, pô, eu preciso tirar uma foto com você, agora a gente tá igual, né? Aí até tiramos uma foto, brincamos, postamos uma foto. Eu e ele, só que os meus são naturais, o dele ele é dependente químico, né? E eu brinquei, pô, e você não gosta, você é um cara que não gosta de se expor e pintou o cabelo de branco, né? Então aquele cara discreto com cabelo branco, né? Ficou super discreto. Não, cara, mas assim, realmente isso que você falou é verdade. Existia isso. Você, há 30 anos atrás, você chegasse de brinco, você não era contratado. E o cabelo, não era isso. O cabelo. Você tinha que estar talvez, verdade. Padrão. Mas eu acho que eu ainda vivo com isso, esse viés, né? Porque quando eu falo, qualquer um que eu fiz 36 anos de banco, muitas vezes as conversas vão para um viés super mais conservador. As pessoas imaginam que e não tem nada a ver, né? Mudou bastante, né? A tatuagem não vai testar a competência da pessoa, a roupa. Não, existem sim, eu acho que alguns segmentos que ainda estão bastante presos a isso, mas é uma questão de tempo. Nas grandes corporações, eu acho que isso está muito mais individualizado, né? Eu acho que sim. Na verdade, está mais nas pessoas do que nas corporações hoje em dia, tá? Então, às vezes, você tem empresas que ainda são familiares, grandes, mas são familiares. Às vezes, do líder que é conservador, ou do próprio proprietário, acionista, que é conservador, às vezes vem 10. Essas coisas com conselhos acabam destruindo, porque é a questão da equidade e igualdade, né? Daqui a pouco você tem conselhos, tem que ter mulheres. E na hora que, o fato de você ter mulheres e homens, pessoas diferentes numa mesma mesa, vai fazer naturalmente as empresas mudarem independente dos seus acionistas, né? Porque senão ela não sobrevive. Você sabe que é incrível que
Você sabe que países como a China, que é um país extremamente consumista, os consumidores estão procurando empresas green para comprar mais. Olha que a gente fala da China, né? Mas isso vai ser uma regra, porque vai buscar algo que seja bom para todo mundo, né? Seja bom para o planeta, etc. Sim, sim. Eu sou suspeita para falar. Eu acho que é um movimento importante porque a gente estimula a economia de um jeito evolutivo, né? Digamos assim. Quando você falou de inovação, e essa é uma pergunta que agora veio de encontro com isso também. Lembra quando você falou sobre ficar ali preso no ano fiscal e esquecer o entorno? As empresas padeceram por causa disso, né? As empresas padeceram. As empresas pararam de olhar o que estava acontecendo, o que o cliente queria. Tem diferença hoje, quando a gente olha para o movimento de hoje, para a cobrança de hoje, por mais green, ESG, você acha que esse comportamento inclusivo influencia diretamente em algum aspecto? Lógico que toda a onda green influencia, porque se o mercado fala, as empresas têm que se modificar e naturalmente. Mesmo o lado onde você fala ESG como glamour, não importa, você está falando. Então não é uma coisa mais... Você não pode ser o que a gente fala de ESG washing, né? Que é você simplesmente se pintar de ESG e não ser, né? Sim. Mas eu vou dar um exemplo lá atrás. Se a gente pegar anos aí de 15 anos atrás, 2006, 2007, 2008... Nós iniciamos um movimento no Itaú lá de TI Verde. Para o Júlio, que trabalhava comigo, nós ganhamos um prêmio em Nova York com isso. E na época, a gente discutia TI Verde no banco e a primeira reação é assim, putz, a gente tem a ver com isso, isso é coisa de ONG, né? E aí você tem que conectar com o banco. A gente começou a mostrar, se você trabalha TI Verde, por exemplo, trabalhando melhor a questão de climatização de data centers, você reduz muito os custos de ar-condicionado e, consequentemente, os custos de energia. Então, nós começamos a trabalhar em layouts, em formas de refrigeração, que reduziram muito os custos de data center. Com isso, na hora que você começa a mostrar que isso afeta o P&L, você teve a abertura de fazer projetos como os de salas de teleconferência, de investir em equipamentos remotos, investir em outras tecnologias que não tinham payback de curto prazo, mas que traziam benefícios de produtividade interna. Com isso, nós começamos, o terceiro ponto, começamos a ser vistos pelo mercado e ser buscados para fazer matéria sobre o assunto, a falar sobre o assunto, destacando a imagem do banco naquele período. Com isso, você fez o círculo virtuoso. Eu diria que isso vale para qualquer um desses segmentos quando você quer fazer transformação ou inclusão. Então, quando você fala de energia renovável, o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu consigo? Primeiro, tem que começar com algum benefício financeiro realmente. Então, quando você começa a ver que isso é bom e traz um benefício financeiro também, isso começa a criar um ciclo virtuoso. Às vezes demora um pouco de tempo para fazer isso. Isso vale para a liderança inclusiva. Na hora que você perceber que se você trabalhar a inclusão, você vai trazer para a tua empresa um segmento de mercado que você não tinha, se você vai trabalhar para os deficientes visuais, vai trazer deficientes que estavam indo... Uma empresa de marketplace que tiver foco, tiver um site muito mais inclusivo, vai vender mais para aquele grupo do que o outro. Isso é verdade. Isso, você falar com meus colegas deficientes, eles falam isso. Deficientes visuais, eles falam, eu compro desse site, porque eu compro desse site de viagens, porque desse aqui eu não consigo comprar. Ele é péssimo. Isso é verdade. Então a gente precisa ter esse interesse. Nós estamos sendo incompetentes em não entender esses públicos. Olhando do ponto de... Esta é a linguagem que a liderança inclusiva tem que ter, menos de uma linguagem de inclusão e diversidade. Se fala em inclusão e diversidade, lembra de ativismo. Se você fala de liderança inclusiva, lembra de sucesso, sustentabilidade, de prosperidade. Então a gente tem que olhar mais nesse campo e menos do lado de ativismo, que é um lado ruim. Muitas vezes a gente acaba indo para um discurso extremo, simplesmente você tem que fazer porque você tem que fazer, porque é o certo. Na verdade, é porque é o mais inteligente. Eu ia falar isso agora, como você falou, é o mais inteligente. O João encadeia tão bem as coisas que... Olha a pergunta que eu ia fazer para ele. Eu anotei aqui, futuro da tecnologia. Você começou a falar de energia, eu ia perguntar para você, e aí, você está muito envolvido com empresas de energia também? Como é que você conecta tudo isso? Ele... grandiosamente falou do círculo virtuoso, muito bom, muito bom. E quando você faz essa conexão, você quer falar alguma coisa? Desculpa, você fez a... Não, eu queria colocar um ponto que aí até acho que serve de lição para mim, pra gente, né? Sair de estagiário,
para ir para um cargo de CTO, né? Imagino que quantas pessoas ali abaixo de você e ter que liderar a inclusão também. Como se preparar para isso, né? E como que você aprendeu a liderar? Porque eu entendo que existem tipos de liderança, uma liderança inspiracional, né? Enfim. Mas aí ir para, né, nesse trajeto, como que você se preparou e como que se preparar também para uma liderança inclusiva? Eu diria, se eu falar como eu me preparei na década de 90, ela não serve para hoje mais, né? Então, como falo Cortella, eu sou uma edição nova de eu mesmo. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu não posso me comparar com aquela pessoa, me fez um trampolim para eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu acho que você tem que ter exemplo, você tem que ter lideranças que você usa como referência. Você tem que olhar, puxa, como é que olha aquele cara... Olha aquele cara que você... Aquelas pessoas que você vê como referências, né? Eles ou elas, né? Quem são referências e você vê que gap eu tenho para chegar no que eles fazem. Que essas pessoas fazem. Acho que é o primeiro ponto, acho que é um exercício interessante. Agora, dentro dessa área de tecnologia, né, eu repito que nem manto, toda hora me pergunta, eu falo a mesma coisa. Acho que são 4 coisas básicas que hoje são fundamentais para o líder, né? Lógico que tem que ter essa questão da liderança inclusiva, sem dúvida, né? Então, o primeiro ponto é esse. O líder não existe liderança no futuro sem a liderança inclusiva. Tem todos esses aspectos que nós já falamos aqui. Mas o líder hoje, de tecnologia em particular, ele tem que ser cliente. Ele tem que entender cliente. Eu passei por fases que o líder de tecnologia não queria nem saber do cliente. Entregava o código e pronto. E se vira aí. Às vezes o código está no repositório, né? Não está em produção. Assim, não tinha essa conexão com o negócio muito fortemente, né? Então, acho que esse é o líder de TI hoje, ele tem que ser negócio. Ele tem que entender cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o líder hoje, ele tem que ter sua visão de futuro, né? Que é a tua pergunta. Ele tem que ter a sua própria visão de futuro e ele tem que ser um influenciador dentro de casa. Ele tem que ser influencer, né? Sem sair da palavra que todo mundo fala hoje. Mas ele tem que ter a visão de futuro, ele tem que ser influencer dentro de casa para o caminho que ele acredita que é verdadeiro. Depois ele tem Criar que ser... vieses. E o líder, ele tem que inspirar, mas o líder tem que transpirar também. Porque muitas vezes a gente fala que o líder é só inspiração, quando ele tem que ser gestor. Né? O líder fala assim, o líder não é improviso, né? O líder ele tem que saber, tem que aprender, tem que buscar, tem que saber o que é metodologia, fazer o lado chato do controle, entender que controle não é o contrário de agilidade, tem que ter fundamento. Então o líder tem que ter isso. E hoje em dia, no lado de tecnologia, o líder tem que ser técnico também. Né? Ou seja, técnico no sentido que ele tem que entender minimamente daquilo que ele está tratando. Ele não pode ser só o chefe que manda fazer, ele é distribuidor de tarefas. Ele tem que entender e tem que estar pronto para reaprender todo dia, porque tecnologia muda a todo momento, né? Então, eu diria, se você que está se preparando para ser líder, eu diria que esse é o caminho de buscar hoje a posição no mercado é essa. Agora, não existe a menor possibilidade de você ser um líder se você não estiver atrelado ao negócio e nem estiver focado na liderança inclusiva, né? Saber perguntar quem está faltando aqui para você fazer melhor o trabalho. Acho que legal. Que show, hein? Que show. Eu absorvi aqui muita coisa. Visão de futuro acho que é uma ideia. A gente começou falando isso aqui. Esse diálogo teve um drive muito futurista, digamos assim, futurista no sentido de olhar para frente mesmo. E eu gostei muito do insight de não é porque é o certo a fazer, é porque é o mais inteligente. E o mais inteligente, quando você olha da perspectiva que você trouxe aqui pra gente, é muito fácil, talvez um pouco mais fácil porque a gente está aqui disponível, aberto e curioso, mas poderia apostar que todo mundo que assistir, ouvir isso aqui vai entender o quanto isso realmente é inteligente, colocado em perspectiva e traz benefício, né? Traz evolução e crescimento para todo mundo. Decidir, usar tudo que a gente tem aqui à nossa mão, os nossos recursos, inclusive os vieses, os contrastes, identificar as diferenças e trabalhar e trazer riqueza para nós, para a nossa comunidade, para as nossas empresas
por meio dessas diferenças. Assim, foi para mim uma honra imensa te ouvir. Queria que você ficasse à vontade e acrescentasse, se você achar que a gente não abordou alguma coisa que você acha importante trazer sobre esse tema, por favor, João. Não, acho que já falamos um monte aqui, né? Mas só esse tema de liderança inclusiva eu adoro, né? Porque não é algo que é importante compartilhar, porque realmente ele faz a diferença, né? E eu acho que só repetindo que é isso, né? De você buscar diversidade é que nem o hábito de você malhar, né? Você tem que malhar todos os dias para ter resultados a longo prazo. Então, e nas empresas você tem que ter... Nós, do ponto de vista pessoal, a gente tem que ter o olhar da inclusão, que é o certo a fazer, que é o mais ético, é o correto, é o meu exemplo para minha família, é o que eu quero que meus filhos façam. Mas você tem que ter... A empresa tem que ter o olhar da estratégia. Se ela não tratar isso... É olhar de você saber que você está tratando o mercado, que você está espelhando a sociedade, que você vai atrair talentos, os talentos vão querer ficar com você, a empresa que meus filhos vão querer trabalhar. Então, esse é o lado mais inteligente a fazer. Do lado pessoal, é o certo a fazer, somos nós, eticamente. Do ponto de vista da empresa, é o lado de você, que empresa meus filhos vão querer trabalhar, que empresas o mercado vai querer interagir no futuro. Por isso que eu falo que é o olhar mais inteligente a fazer. Tem números aí que mostram que as empresas que estão tratando esse tema com liderança inclusiva estão tendo resultados mais positivos. E eu acho que aí nós aqui como líderes, a gente tem que buscar cada vez mais entender isso, entender que isso aqui, que existe a força que vem da diferença. Muito bom. Que legal. Bom, que aula. Eu tenho uma última pergunta, né? Acho que, carreira admirável, né? Até mesmo invejável, né? Eu quero chegar lá. Inspiradora. Olhando para trás, existe alguma coisa que você faria diferente na sua carreira? Nossa, puxa vida, com certeza eu faria um monte de coisas diferentes. Eu não lembro, assim, uma que eu faria, mas eu, sem dúvida, pegando esse tema aqui, acho que intuitivamente eu sempre acabei muito sendo inclusivo, nem sem saber. Então, meus times, sempre busquei ter times diversos, mas eu não agia, talvez, com essa clareza. Eu acho que no meio do caminho eu errei muitas vezes, né? E seria muito legal eu poder ter, 20, 30 anos atrás, esse conhecimento conceitual que eu tenho hoje, esse entendimento, assim, essa clareza de como isso era importante. Eu acho que teria feito muito mais diferença, poderia ter tido muito mais sucesso, poderia ter feito muito mais diferença nas equipes, nas empresas e na sociedade como um todo, se eu tivesse essa clareza de conhecimento que o tempo foi trazendo, né? Então, por isso que eu gosto de compartilhar, porque isso pode fazer diferença para vocês. Entender isso, buscar ler, aprender, estudar sobre isso. Porque esse não é um tema que das horas vagas, eu estou sem tempo para isso. Não, esse é um tema importante. E às vezes a gente não dedica o tempo que ele merece, seja para nossas vidas, seja para o sucesso das nossas empresas. Poxa, que legal. Já que a gente não pode voltar no tempo, a gente aplica isso para as empresas que estão nascendo agora, para a comunidade que está nascendo agora, né? Eu acho que essa clareza, a gente faz muito isso na Open, mas novamente, é uma coisa que precisa de consciência, né? A maior parte da liderança da Open é feminina, grande parte da Open ela é feminina. Mas, novamente, precisa de consciência, precisa desse trabalho de entender também os gaps que a gente precisa preencher, né? Também existem outras pessoas, né? Outra classe ali que 60 mais, nem 60 mais, a gente pode falar de 40 mais, né? Verdade. É uma parcela grande, se colocar de 40 para cima, é uma parcela muito grande da sociedade, e a gente pode aproveitar isso no nosso segmento de tecnologia, né? Que hoje, cada vez mais, né? Requer pessoas com experiência, pessoas que já passaram por coisas que, novamente, eu sempre gosto de olhar para trás para prever o que vem aí no futuro. Então, essas pessoas já meio que já passaram por isso, conseguem ajudar a gente a chegar do outro lado. Eu acho que é super importante. Essa é a novidade, de verdade. Essa é a novidade. Você sabe que isso é um ponto importante, né? Porque às vezes eu tenho pessoas que estão nessas fases entrando, achando que estão 40 anos, estão em decadência, né? E quando na verdade deveriam estar trabalhando no seu auge. Eu sempre brinco que
Eu brincava, meu auge eu achava que é quando eu entrei na faculdade, ou quando eu entrei no Itaú, ou quando eu fui promovido a diretor, ou quando eu saí na capa da Valor, ou saí numa foto com Bill Gates, né? Realmente é uma raridade, né? E eu brinco, não, meu auge foi anteontem, quando eu estive falando numa mentoria numa startup. O meu auge é hoje aqui com vocês. Ou, sei lá, meu auge vai ser amanhã. Então, acho que esse aqui é esse buscar do auge, que é importante, para você sempre buscar algo mais e te dar a perspectiva de que você pode, né? E que você está apenas começando, como eu falei logo no início. Assim, nossa, eu acredito muito nisso e até me renova, né? Me faz sentir que eu que eu penso do jeito saudável, porque acho que a cada dia, a cada ano da minha vida, da minha carreira, agora é meu auge, agora é meu auge, próximo ano, agora é meu auge. Hoje eu tô vivendo o auge da minha carreira. E assim, vamos conquistar, né, novos auges. É incrível essa perspectiva e muitos insights, né? Um insight importantíssimo que sai dessa conversa e que eu acho válido dividir com todo mundo, com o público no geral, como que a gente consegue trazer toda essa saúde? O que nós podemos fazer enquanto empresa para promover esse reforço inteligente para os 60 a mais, para não chegar nos 40 ali em decadência e 60 anos aposentar? O que as empresas, né, conseguem fazer? Acho que tem muita coisa que a gente consegue explorar, né, e buscar insights, porque a gente está na nossa mão, né, esse comportamento ali de promover e fazer com que a gente tenha longevidade, não só em termos de vida mesmo, de sobrevivência, mas de profissionais, né, continuar a ter vários bezerras aqui com a gente muito tempo, né, proporcionar essa eu acho que o primeiro passo é ser um degrau, né, da escada de uma pessoa, né, a gente ser o degrau e dar a oportunidade e entender que a gente pode sim abraçar essa causa e apoiar, enfim, com mais consciência ainda, né, acho que é importante. Muito bom. Obrigado, Bezerra. Bezerra. Aprendi demais. Muito bom. O podcast que eu mais aprendi. Muito Nossa, obrigado. Coisa assim, eu sou apaixonada pelo tema, não sou ativista extremista, né? Eu gosto muito da sua linha ali de inteligente, a estratégia inteligente, adorei as provocações, né? E sair daqui com um desdobramento gigantesco aqui de ideias, de insights. Foi muito rico, né? Não foi só um bate-papo ali sobre algo que a gente gosta. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, obrigado a Carla pelo convite também. Espero que a gente tenha outras interações. Estou super empolgada em fazer coisas juntos, hein? Obrigado. Bora. Valeu, gente. Obrigada.